Fala, meu povo, seja muito bem-vindo ao Reset, um podcast cristão onde a gente fala sobre histórias que transformam vidas e nos dão um novo recomeço com Deus. Aqui no Reset você encontra inspiração, insights e ferramentas práticas para viver algo novo em sua caminhada com Cristo. Você já parou para pensar que as redes sociais podem alcançar, influenciar e também impactar vidas? No meu e-book eu compartilho 3 formas simples e poderosas de usar a internet para evangelizar em um conteúdo direto ao ponto com dicas e treinamentos voltados para mídias de igreja. Se você quer aprender a propagar o evangelho de uma forma estratégica, acessível, esse material é para você. E no episódio de hoje o tema é Feridas do Passado, com o nosso convidado Diego Oliveira. Palmas para ele, palmas. Que alegria estar aqui nesse podcast. Bênção pura, né? Rapaz, eu tô me sentindo, igual eu falei pra você, um pregador grande estar aqui com você. Não, Alisson, obrigado mesmo. Você aqui é uma honra muito grande. Eu vi o pessoal que passou aqui e, rapaz, Só povo top, né? tô até tremendo em falar com você, Varão. Que isso. Como que tá a vida? Tudo bem? Rapaz, tá tudo bem, graças a Deus. Deus tem honrado muito, né? Deus, ele sabe como faz as coisas, né? E poder estar aqui, rapaz, eu fico até melhor, meu amigo, é de verdade mesmo. Para quem não te conhece, quem é Diego Oliveira, cara? Mestre Diego Oliveira. Rapaz, é muito fácil a gente responder sobre as pessoas. Mas agora responder sobre a gente, quem sou eu? Cara, eu acho que para mim me descrever, eu acho que eu sou um menino que ama o altar. Boa. Amo o altar, amo os mistérios de Deus. Quem me conhece sabe, muita gente me conhece como menino dos mistérios. Amo uma palavra, amo as mensagens, sou filho de pastor, né? Eu nasci no berço evangélico e sou pregador também. Sou um pregador jovem aí que Deus tem usado como instrumento. E esse sou eu. Acho que é a melhor forma de descrever, né? Para quem não conhece, quem é seu pai? Meu pai é pastor Emerson Oliveira. Famoso pastor. Rapaz, muito famoso ele. Prega demais, hein? Você tá doido, velho. Cara, cada mensagem que seu pai... Não, é sério. Ele é outro nível. Não, Ele é outro e outro patamar. Às vezes olha pra ele, rapaz, você não é desse mundo não, varão. De verdade mesmo. Cada pregação, cara. Nossa, e o bom que nós dois vimos essa linha, né? Porque lá em casa ele prega, eu também prego. Então às vezes a gente senta lá e um solta de um lado um mistério, outro solta do outro. Tem vezes que a gente faz churrasco lá em casa, lá chama os amigos, só mistério. Só mistério. Só mistério, meu. Pérola. Só pérola, porque a gente ama isso. Né? Então, eu acho que você vir de um berço assim, né, onde seu pai prega, né? Eu cresci no berço evangélico, né? Então eu já cresci com o caminho andado, vou usar essa expressão, né? Meu pai que me ensinou a fazer uma mensagem. Você se espelhou no seu Me pai. espelhei. E de verdade mesmo, eu comecei a amar o chamado, né? Só que a gente precisa de uma referência. E, queira ou não, ele foi uma referência pra mim, né? Eu cresci ouvindo ele, rapaz, vi os gritos dele, queria imitar os gritos dele. Hoje eu tenho o meu estilo de pregar, né? Só que eu acho que quando você tem uma referência dentro de casa, eu acho que você já começa com um caminho, né? Com um norte, né? Melhor dizendo. Começa com um caminho, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. De verdade mesmo. Eu não vou dizer que facilitou tudo, né? Porque, queira ou não, você tem as guerras, as batalhas, né? Que o altar ele traz. Sabe, cada um tem um peso que carrega e aquele que tem o peso sabe o que carrega. Né? Às vezes as pessoas nos julgam pelos pesos que a gente carrega, né? Pelas guerras que a gente tem, achando que é qualquer coisa, né? Julgam a nossa dor. Só que só quem passa sabe como dói, né? Só quem enfrenta sabe como dói encarar aquilo, pesado. Como é pesado. Verdade mesmo, tem gente que não julga, olha, não, é frescura. É só mais um aí e tal, só tá sendo, vou usar essa expressão, que é uma expressão usada, mole demais. Só que as pessoas não sabem aquilo que a gente carrega, não sabem aquilo que a gente passa, né? E hoje eu acho que o tema do podcast é mais esse, né? Caminhar por essa linha. E eu acredito muito que, por um lado, me ajudou muito. Só que, por outro lado, também me prejudicou um pouco. Sabe? Eu digo prejudicou no modo de... Eu sempre fui envolvido no espiritual desde cedo. Você foi muito cobrado. Muito cobrado. Então, eu vou dizer pra você, eu não tive uma infância. Não vou usar essa expressão, né? A minha infância foi dentro da igreja. Eu tive uma infância, só que a minha juventude foi entregue à igreja, né?
Então, eu não reclamo por isso. Porque, queira ou não, isso aí é uma honra, né? Não, é uma honra, né? Mas como a gente pode começar esse tema, feridas do passado, cara? Rapaz, como começar? Porque ferida é algo difícil. Cara, vamos ser sinceros. Existem pessoas que carregam tantos traumas, né? Que elas até mudam o seu jeito de ser Verdade. por causa daquilo que tá carregando. Por causa das suas feridas, né? Existem pessoas que elas eram pessoas boas, né? Só que por causa de uma ferida, cara, acabou mudando o seu jeito de ser. Você tem um José na Bíblia, né? Que ele teve feridas, sabe? Ele se tornou governador, chegou onde chegou, só que ele também teve feridas. Jogado em uma cova, preso, traído pelos irmãos. Tanto que ele foi tão ferido que ele não aguentou um dia. Ele gritou. Chefe, ele estava no palácio e gritou, chefe. É possível você estar no palácio e ter um grito entalado dentro da sua alma. O fato de eu estar no palácio, quando eu digo palácio, é tempo de honra, tempo de alegria, né? O fato de eu estar no palácio não significa que eu não vou ter minhas guerras, minhas batalhas, não é? Então, quando José ele grita, eu acredito muito que ele grita por causa das suas feridas. Ele revê os seus irmãos, né? Os irmãos vão para o Egito. E, cara, ele solta aquilo que tá entalado dentro dele. Isso é loucura, porque José ele já tinha saído da prisão. Olha isso aqui, mano. Ele já tinha saído da prisão. Agora ele estava livre. Só que agora que ele dá um grito. Ele não grita na prisão, ele grita lá de fora da prisão. Ele estava livre. Só que quando ele revê os irmãos, ele grita. Por quê? Porque José estava livre, mas seu coração estava preso. Mas o coração dele estava preso, chefe. Tem gente que por fora tá livre, hein? Mas o coração tá preso. Tá preso em memórias, preso no passado, preso nas feridas, preso em quem mesmo traiu, né? E tem pessoas que passou por traições, feridas e tá preso naquele dia, chefe. Sabe? Ele relembra o dia da traição. Ele relembra o dia do abandono. Ele vai em um lugar, uma lanchonete, vou usar isso, e lembra das memórias que aquilo causou nele, porque ele tá ferido. E José tava tão ferido que ninguém fala isso. A gente vê os lados bons da história de José. José se tornou governador e tal, as tribulações que ele passou. Só que depois, quando os irmãos aparecem, chefe, ele joga os irmãos da prisão, chefe. Sabe por quê? Por quê? Às vezes cansa ser bonzinho, né, chefe? Pode, hein? Às vezes cansa. Verdade. Você ajudar todo mundo. Bom demais. Bom demais. Acaba sendo bobo, né? Rapaz, imagina isso. Você cansar de ser bom. Porque ser bom também cansa. Você ajudar pessoas. Cara, isso machuca demais, cara. Às vezes as pessoas, elas não valorizam o seu caráter. Seu jeito de ser, né? Você ajuda todo mundo. Você tá lá pra todo mundo. Só que o grande problema é o seguinte. É que você ajuda todo mundo e ninguém te ajuda. Boa. Só que José, ele tava preso ainda, chefe. Preso no passado. É por isso que Deus vai entregar o anel pra José. Isso que é terrível isso aqui. Olha isso aqui. Para entregar o anel para José, primeiro Deus tirou ele da prisão. Porque Deus não entrega o anel para quem tá preso. Chefe, tem coisas na sua vida que Deus só vai entregar o dia que você se desprender, chefe. Se desprender das suas feridas, hein? Coração, né? Cara, existem pessoas que elas estão muito presas. É por isso que algumas coisas não precisam ser liberadas. Tá preso no passado aí. Tá preso no dia da traição, cara. Você relembra aquela traição todos os dias. Você acha que todo mundo é ruim, acha que todo mundo é mal, não é? Porque as pessoas são assim, né, mano? É. As pessoas, depois de serem frustradas, feridas, acham que todo mundo é ruim. Só que eu acredito que feridas, elas precisam ser tratadas, né? E existem bênçãos que Deus vai liberar. O dia que você se desprender daquilo que está te prendendo. Sabe, José só recebeu o anel depois de sair da prisão, chefe. Isso aqui é terrível, cara. Porque Deus poderia levar o anel dentro da prisão. Deus poderia. Só que por que Deus tira ele da prisão? Porque Deus não entrega para quem tá preso. Sabe? Boa. Então, feridas, eu acredito que é isso. E José, cara, José é um cara que passou por feridas. Muitas feridas. Muita, chefe. Cara, o cara que vai parar numa cova. O cara que vai parar em uma prisão, chefe. Foi jogado numa cova pelos próprios irmãos. Olha que loucura. Doideira, né? Doideira, chefe. E ele é jogado dentro da prisão, né? E a Bíblia diz que
ele interpreta os sonhos daqueles homens que estavam lá, né? Do copeiro, do padeiro. Isso aqui é loucura, porque ele interpreta o sonho deles. Só que o fato dele interpretar os sonhos deles não significa que ele tá sonhando, né, chefe? Verdade. Ele tá vendo alguém sonhar, só que ele em si não tá sonhando. Não. Chefe, quantas vezes a gente vê todo mundo sonhar, a gente não sonha mais, hein? A gente vê todo mundo projetar, hein? Só que a gente não consegue mais. Sabe por quê? Tá tão ferido que não consegue mais sonhar. Tá tão ferido que não consegue, tão magoado. A ferida causa isso, chefe. A ferida faz você perder seus sonhos no meio do caminho. Sabe? A ferida faz você perder tudo aquilo que você um dia planejou. Ferida é perigosa demais. Sabe? Existem feridas que nem mesmo um psicólogo resolve, um doutor resolve. Só que aquilo que o homem não resolve, Deus resolve, né, chefe? Verdade. Sabe? Então, feridas são isso. Acho que esse é o tema que a gente veio tratar hoje. E, às vezes, se desprender do nosso passado é preciso, cara. Você me entende? Às vezes, você se desprender daquilo que já passou. A mulher de Ló, cara, ela não conseguiu se desprender daquilo que passou, chefe. Ela saiu da cidade, a cidade foi destruída e ela olhou para aquilo que foi destruído. Sabe qual que é a loucura? Que aquilo que estava destruído, destruiu ela. Chefe, como pode? Aquilo que um dia foi destruído me destruir, chefe. Uma aliança que foi destruída um dia. Uma amizade que já foi destruída um dia. Me destruir. Chefe, sabe o que destruiu Sansão? O que destruiu? O leão que já estava destruído, chefe. Que Sansão podia tocar no cadáver de um leão morto. Só que aí o leão que já estava destruído, já estava morto. Destruiu ele. Agora destruiu ele. Por quê? Porque ele não podia tocar no cadáver e ele tocou, chefe. O leão morto matou um Sansão vivo. Isso aqui é loucura. Porque, às vezes, é preciso você se desprender daquilo que passou. Você me entende? Então, o nosso passado já passou, cara. E as pessoas precisam lembrar que para viver um futuro é preciso se esquecer do passado. Não existe um futuro sem você se esquecer do seu passado. Deus, ele aparece para Abraão e diz assim: Abraão, toma teu filho, o seu único filho que você ama. Olha que loucura. Você sabe que Abraão chamava Abrão, né? Sim. Deus mudou o nome dele e agora chama ele de Abraão. Abrão era quem um dia ele foi. Abrão era quem ele era, né? Só que Deus mudou o nome dele e agora ele é Abraão. Só que engraçado que Deus aparece e chama ele de Abraão. Deus não chama de Abrão. Deus não chama pelo que ele era. Deus chama pelo que ele é. Que Deus nunca vai te chamar pelo seu passado. Uau! Deus nunca vai te chamar por quem um dia você foi. Deus nunca vai te chamar por aquilo que você um dia passou. Deus vai te chamar porque Ele sabe quem você é. E aonde você pode se tornar. Ou melhor, onde você pode chegar, né? E tem pessoas que elas estão tão interessadas no seu passado e se esquece que Deus já tem pra você um futuro, cara. Sabe? Deus é um Deus que escreve histórias. Eu costumo dizer que Deus, ele é autor da nossa vida. Sabe? É Ele que tem a caneta na mão. Ele que assina o que precisa ser assinado. Sabe? É Ele que sabe dizer os momentos bons e os momentos ruins. Ele sabe a hora de fazer sorrir aquele que um dia foi, que chorou, né, chefe? Aquele que chorou um dia. Ele sabe mudar a história. Acredito muito que feridas são isso. Sabe? Feridas são traumas. E feridas precisam ser tratadas. Não adianta eu colocar apenas um band-aid. Vai continuar lá. Uma maquiagem, né? Uau, uma maquiagem. Vai continuar lá, chefe. Às vezes as pessoas escondem feridas com seu sorriso no rosto, com piadas, sabe? Com um terno bonito, com, rapaz, um cabelo bem feito. Mas só Deus sabe as feridas que carrega. Aquela pessoa enfrenta, carrega, né? E a gente não deve desprezar a ferida de ninguém. Sabe? Por menor que seja, por mais básica que seja, sabe? Não devemos desprezar a ferida de ninguém, chefe. Pois só ela sabe o que ela passa. Sabe? Só ela sabe o que enfrenta. E existem feridas que eu acredito muito que elas são rápidas. Passam rápidas. Né? Só que existem feridas que duram mais tempo. A mulher do vida toda, né? A vida toda. Uau. São pessoas que... morre com ferida. Uau. Tem gente que Deus não tira a ferida, chefe. Não tira a luta.
de Paulo mesmo. Ó, Dedê, vocês que agora. Paulo olhou e disse, Paulo tava com espinho na carne. Paulo, ele tava com espinho. Só que a loucura é que quando ele orou, chefe, Deus não tirou o espinho. Deus, ele disse, a minha graça te basta. Sabe por quê? Que nem todo espinho Deus vai tirar. Nem toda ferida Deus vai tirar, chefe. Tem ferida que vai continuar aí. Só que tem um porém. Aquilo que não te mata. Te fortalece. Te fortalece, chefe. Sabe? Existem feridas que elas são rápidas. Elas são passageiras, sabe? 10 minutos você para de chorar. Um dia, passou. Só que existem feridas que fazem tempo que estão aí, chefe. Mas como que a pessoa consegue curar essa ferida aqui há muito tempo? Como? Ela não consegue perdoar, ela não consegue tratar essa ferida. Rapaz, como curar as minhas feridas? Eu acredito muito que é você entender que Deus, ele quer fazer de você um instrumento. Sabe? Eu acredito muito que você entender que Deus te chamou para ser um instrumento é uma maneira de você curar suas feridas. Sabe? Porque Deus ama, chefe, usar quem foi ferido. Ele ama. Ele ama usar quem foi ferido. Sabe o que ele usou para transmitir a mensagem para um Jeremias? Um vaso quebrado. Ele ama usar os quebrados, chefe. Aleluia. Ele ama usar os quebrados. Sabe por quê? Porque o quebrado deixa muita gente inteira, né, chefe? Chefe, quem um dia foi ferido, ele sabe como curar, chefe. Quem um dia foi machucado, ele sabe como tratar as pessoas. Tem pessoas que foram traídas, né? Vou usar, porque é uma ferida que muito difícil de curar, né? Difícil de curar. Só que a pessoa que foi traída, ela tem duas opções. Ou ela vira a pessoa mais difícil desse mundo, vai fazer baderna, bagunça pra todo lado, ou ela vira a pessoa mais fiel desse mundo. Então você vai decidir o que você vai fazer com as suas feridas. Deus usou o vaso quebrado para transmitir uma mensagem para o Jeremias. Porque Deus usa as nossas rachaduras, chefe, para transmitir uma mensagem com Jeremias. Sabe? As suas feridas, os seus traumas, vai servir para curar pessoas. Sabe? Porque Deus ama usar os vasos quebrados. Engraçado, né? Que vou entrar até nessa linha, porque... Pode entrar. Porque é o seguinte, né? Deus ama tanto usar os vasos quebrados, chefe, que você não vê pessoas comprando vaso quebrado, né? A gente gosta de comprar vaso inteiro. Novo? A gente dá valor pra vaso inteiro, chefe. Só que ele não. Ele ama os vasos quebrados, chefe. Aquilo que pro homem não tem valor, pra ele tem, chefe. Alguém diz é cheio de defeito. Alguém diz não presta pra nada, tá quebrado. Cadê o... Que mercado vende um vaso quebrado, chefe? Ele joga fora. Joga fora, sabe? As pessoas desvalorizam quem um dia tá quebrado, quem um dia foi quebrado, né? Só que isso aqui é muito interessante porque aquilo que pro homem não tem valor, pra Deus tem valor, chefe. E tem muita gente que acaba não vendo o nosso valor. Tem gente que não vê o nosso valor. Sabe? Tem pessoas que estão me assistindo aqui, que existem pessoas que não vê o valor que você carrega. Não valoriza tudo. Não valoriza. Sabe, você luta pela pessoa, você tenta cuidar das pessoas, você tenta zelar por todo mundo, cara. Só que no final das contas, as pessoas só falam mal de você, só te fere, só te machuca. Como lidar com isso? Cara, como lidar? Sabe, você ajudar todo mundo e ninguém te ajudar. Mas como que a pessoa consegue lidar com isso? Cara, como lidar? É difícil, né? Porque você é muito bonzinho, ajuda todo mundo, faz tudo pra todo mundo. Com o povo. Rapaz, como lidar com isso? Eu acredito muito que é entendendo os tempos de Deus. Sabe, eu acredito que os tempos de Deus, eles, uma hora, curam todas as nossas feridas. Sabe, uma hora cura. Uma hora Deus, ele muda a sua história. Só que como tratar isso? Como entender que é mesmo você ajudando todo mundo, ninguém te ajudando, Deus vai te curar? Como entender esse tempo, né? Porque tem um tempo que você passa por essa tribulação, né? Que você ajuda todo mundo, ninguém te ajuda. Sabe, todo mundo, você tá lá. Você ajuda, você que estende a mão, né? Só que eu acredito muito que se você entender os tempos de Deus, Deus é quem vai tratar com você. Sabe por quê, chefe? Quando Pedro ele afundou, João não estendeu a mão. Tiago não estendeu a mão.
Judas não estendeu a mão. Sabe quem estendeu a mão? Jesus. Jesus. Chefe, tem tempo da nossa vida que não é o homem que vai estender a mão. É Jesus. Quando você olhar e dizer, cara, eu ajudo todo mundo e ninguém te ajuda, lembra de uma coisa. É Ele que estende a mão. É Ele que estende a mão. Cara, às vezes as pessoas não vão fazer nada por você. Vai se matar por todo mundo, né? Você vai pagar um preço por todo mundo, cara. Mas eu acho que por isso que as pessoas ficam mais fechadas. Uau, de verdade. As pessoas ficam muito mais fechadas por causa disso. Porque se doa muito, faz muito e no final das contas ela Distribuída. e ela acaba ficando centralizadora. Não, agora eu ajudei todo mundo, não quero ajudar mais. Vou ficar fazer pra mim, Nossa. vou correr pra mim, tudo pra ela. Nós estamos transformando pessoas boas em monstros. Sabe, quanta gente que era boa aí, hoje é gente ruim. Sabe, quantas pessoas, chefe, Verdade. que um dia ajudou e hoje não ajuda mais ninguém. Ajuda mais ninguém. Por quê? Essas feridas, né? Por causa das feridas. A gente não sabe lidar com os bons. Uau! A gente não sabe lidar com quem é bom. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. E se a gente não aprender a lidar com quem é bom, a gente vai perder os bons. A gente reclama, por que tem tanta gente ruim nesse mundo? Por que tem tanta gente má nesse mundo? Sabe por quê? Porque quando aparece um bom, você não tá ali para aplaudir. Quando aparece um bom, você não tá ali para abraçar. Quando aparece um bom, você não tá ali para ajudar ele na sua caminhada. Tá ali para julgar ele. Sabe? Tá ali para apontar ele. Dizer que ele tá sendo besta demais. Dizer, sabe, que ele tá se desvalorizando demais. Ajuda ele, cara. Sabe? Ajuda ele a ser diferente. Porque Deus nos chamou para ser assim. Diferente no meio dos iguais. Tem uma pregação de um pregador muito, muito conhecido, né? Eu me falei a memória o nome dele. Só que eu tinha ouvido esse dia uma mensagem, né? Que você precisa saber se você é osso ou você é profeta. Ezequiel 37, né? Você precisa saber. Ou você é osso ou você é profeta. Saber ser diferente no meio dos iguais. Sabe, porque naquele vale de Ezequiel 37, chefe, tinha muitos ossos. Só que só tinha um profeta. Não, de novo. Tinha muitos ossos. Só tinha um profeta. Só que só tinha um profeta. Por quê? Porque são mais ossos do que profeta, chefe. Nessa geração que a gente tá vendo é isso, né? É mais osso do que profeta. É muita gente vazia. Uau! Nossa, essa linha é top, hein? Tem muita gente vazia. Isso é loucura, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ezequiel profetizou, né? Os ossos não profetizaram. Quem profetizou foi o profeta, chefe. O grande problema é que a gente está dando oportunidade para osso profetizar. Uau! Que muito forte, Sean. Forte mesmo. A gente está dando oportunidade pra gente que nem profeta é profetizar. O cara vai em Facebook. Olha a sua vida, né? Vê tudo Olha que tem na sua sua vida. Seus parentes, seus filhos, Meu. esposo, olha tudo lá. O cara vê toda a sua história, vê lá em aplicativo. Hoje tem até aplicativo, né? Tem tudo. O cara rastreia você. Olha isso, eu fiz um teste, na verdade, quem fez foi minha esposa. Colocou no chat GPT, colocou o nome dela completo no chat GPT. Aí apareceu. Não é nada. Tô te Sério? falando. Apareceu. É isso. Depois você faz um teste lá. Rapaz, eu fazia Coloca o nome completo mesmo, pra você ver. Fazendo isso, chefe. E sabe qual que é o grande problema? É que a gente tá dando oportunidade para os ossos profetizarem, sendo que quem profetiza é profeta. Não queira colocar os ossos no lugar dos profetas. Quem profetiza ainda é profeta, chefe. Sabe? Eu sei que existem pessoas que elas se sentem na necessidade, que hoje em dia essa é a desculpa, né? Não, a gente pode profetizar, tal, melhor dizendo, não tem, Deus não falou nada, só que a gente precisa ganhar agenda, vamos inventar alguma coisa. Deus tá contigo. Deus tá contigo, vamos pegar uma coisinha ali e tal, sabe? Não vai ferir ninguém. Só que, cara, sempre há uma frustração através de uma palavra dita, né? Assim diz o Senhor, e aquilo não se cumpre. Eu fui um frustrado, sabe? Os caras pegou meu nome. É sério? Conta mais aí pra gente. Cara, me revelaram, me chamaram pelo nome aí. E foi um dos gatilhos que me levou a quase me suicidar, pra você ter ideia. Sério? Então o seu passado, a ferida que você teve no passado é essa? Cara, é essa.
Por quê? Porque eu tinha recebido uma profecia. Eu preferi não falar o nome do profeta, né? Porque né, a gente melhor deixar pra lá esses lados, né? Só que eu havia recebido uma profecia, né? E Deus me levou pro lugar da profecia. Olha que loucura. Deus me levou pro lugar da profecia. Só que aconteceu completamente diferente. Por exemplo, você recebeu uma profecia, estava em tal lugar, Deus te levou até esse lugar, é isso, né? Vou te levar, vou usar um nome qualquer, né? Pra não... Sim. Que tem até gravado essa profecia. É. É como pra não expor ninguém, né? Vou dar um exemplo. Deus disse, você vai pra... Lugar aí, qualquer lugar. Você vai pra Alagoas. Eu fui pra Alagoas. Não foi Alagoas, mas estou usando a expressão. Fui pra Alagoas. E vai acontecer isso e assado. Só que aquilo aconteceu completamente diferente do que eles disseram que ia acontecer. Entende? Então Deus me levou pro lugar da profecia. Só que não realizou a profecia. Só que aí depois confessaram que era esquema. Aí acabando comigo. Só que aí eu tinha entrado em um processo depressivo. Uhum. Porque nessa que eu fui pra lá, eu morei em um sótão. Né? Eu morei em um sótão e eu ficava sozinho. Quarto escuro, sótão escuro, né? Imagina isso. Escuro, gelado, muito sozinho. frio, sozinho. Rapaz, tava morando longe dos meus pais, longe da minha família. Sabe, onde você sozinho dentro de um sótão. Sua mente como fica. Cara, eu entrei em um processo depressivo, né? Quando aquilo deu errado, tal. E eu voltei pra São Paulo, né? Tava me curando. Só que aí eu acabei tomando uma decisão, né? E essa decisão eu tomei por causa de uma outra profecia que eu recebi. Você acaba se entregando por causa daquilo, né? Comecei a acreditar que Deus tinha falado, que foi Deus mesmo que falou aquilo. E eu me entreguei para aquilo que a profecia disse que iria dar certo. Só que aí não deu. Sabe qual foi o problema? Qual? É que eu comecei a culpar Deus por aquilo que foi o homem que falou. Só que existem coisas que não é Deus o culpado. Sabe? Existem decisões, cara, que a gente que toma. Sabe a mulher da dracma? Sim. Sabe quem bagunçou a casa dela? Eu disse que a casa dela tá uma bagunça, né? Sabe quem bagunçou aquela casa? Mesmo. Não foi Deus que bagunçou a casa dela. Sabe quem bagunçou a casa dela? Foi ela mesma, foi. Ela mesma, Porque existem bagunças que não foi Deus quem fez. Existem bagunças que foi você quem fez. Foi você que decidiu se envolver com quem não era pra se envolver. Vou até mais fundo, né? Foi você que casou até com quem não era pra casar. Sabe? Foi você que quis acreditar em algo que não era pra acreditar. Entende? Existem bagunças que não foi Deus quem fez. Mas o grande problema, sabe qual é o problema? É que a gente acha que as nossas bagunças foi Deus quem fez, cara. Foi você que investiu onde nem era pra investir. Aí hoje você culpa Deus porque você tá na miséria. Porque você faliu. Por que você faliu? Porque a empresa quebrou. Não foi Deus que quebrou a tua empresa. Foi você. As suas decisões fez aquilo acontecer. Porque existem bagunças que não foi Deus quem fez. Existem bagunças que foi você quem fez. Né? Aí eu tinha entrado em um processo depressivo, né? Porque comecei a culpar Deus de tudo. O Senhor é o culpado, foi o Senhor que mentiu pra mim. Mas você passou a ter fome lá? Cara, eu não cheguei a passar fome. Mas necessidade sim, né? De ter alguma coisa, ter outra. Eu acho que eu senti mais necessidade de pessoas. Entendi. Sabe? Mais de pessoas. Eu tinha alimento lá, que eu jogava futebol, né? Eu fui pra jogar futebol, né? Aí eu acabei morando num sótão sozinho e tal. Então, eu acho que o que eu mais senti falta foi de pessoas. Cara, porque a solidão também machuca. A solidão acaba com a gente, cara. Tanto que Pedro afundou quando tentou caminhar sozinho. Sabe? Eu acho isso muito forte. Pedro não tá caminhando com o João. Pedro não tá caminhando com o Lucas. Pedro tá caminhando sozinho sobre o mar. Ainda bem que Jesus apareceu. Ainda bem que Jesus estava lá. Só que Pedro ele afundou porque caminhou sozinho. E o fato de você caminhar sozinho faz muita gente afundar. O fato da gente caminhar sozinho faz a gente afundar. Ministério afundar, chamada afundar, casamento afundar. A gente precisa de amigos, cara. A gente precisa de pessoas para nos aconselhar. E se pessoas que elas se acham tão grandes que acham que não precisa de ninguém. Acho que não precisa de ninguém para aconselhar, ninguém para ajudar. Você precisa de amigos. Sabe? Então eu acredito que naquele processo, naquele sótão, sozinho, sem ninguém, é só me concentrando em treino, voltar para casa. Treino, voltar para casa. Trancado o dia todo. Foi terrível aquele tempo. Só que aí nessa, eu voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, como eu disse, estava culpando a Deus de tudo. Mas isso faz quanto tempo? Uns
4 anos, 5 anos? 3 Cara, anos? foi em 2020 isso aí. 2020, 2019, por aí. Faz uns 5, 6 anos, né? Mais ou menos isso. Aí eu voltei pra São Paulo, né? Culpando a Deus de tudo. Recebi essa profecia que eu me entreguei, eu falei pra você agora. Só que aí, nessa que eu comecei a culpar a Deus, quando tudo começou a dar errado, vem a pandemia. Sendo um processo depressivo, culpando Deus E a pandemia? e a pandemia. Que a pandemia impediu muita coisa, cara. Sei de sair, de abraçar. Cara, então isso foi loucura, porque eu tava em uma caverna, literalmente. Tava que nem Elias. Tava em uma caverna, né? Aí eu, como eu tava já aqui em São Paulo já, aí eu culpando a Deus, depressivo. Cara, porque a depressão é terrível, porque ela te sufoca. Como que você... Eu nunca senti isso, mas como que você se sentia? Cara, Com a depressão, seria a sua mente meio descontrolada? Como que é? também a mente descontrolada e uma dor diferente. Porque eu acredito que quem está com depressão, ele sente uma dor diferente do normal. Cara, aquela dor me sufocava. Uma pressão. Uma pressão, cara. Cara, era loucura, me sufocava. Tinha dias, falando sério, eu tava ali parado, tinha vontade de vomitar do nada. A dor era tão grande que impulsionava eu querer vomitar. Olha que loucura. Sabe, imagina você passar por uma dor tão grande e ela te impulsionar a ter ânsia de vômito. Cara, eu queria vomitar. Eu queria dar um jeito de aquilo passar. Sabe, era uma agonia, um grito da alma, sabe, que a alma tava sentindo. A alma queria gritar, cara. Era loucura, sufocava. Acredito muito que a pessoa que ela passa por um processo depressivo, ela tá passando por um processo onde ela tá sufocada. Você me entende? Ela tá ali sufocada. Aí cara, eu tava mal. Aí eu fiz uma viagem pro Guarujá, né? Quem me acompanha, eu acho, não sei se ainda tem nos meus destaques essa viagem, né? Fui pro Guarujá, assim, a gente foi, se eu não me engano, pra uma praia lá. Ficamos numa casa, uma casa bem, bem grande, né? Um hotel, melhor dizendo. Aí eu tava lá, mal, quebrado, sabe? Processo depressivo. Aí eu subi em cima de um prédio. Prédio lá que a gente tava. Cara, é loucura isso. Mal, sufocando, sabe? Subi em cima do prédio. Eu falei assim, Deus, é o seguinte. Sabe quando você quer colocar Deus na parede? Eu não tenho um motivo pra mim continuar. O Senhor mentiu pra mim. O Senhor disse uma coisa que não aconteceu. Eu confiei. Criei expectativa. E tudo deu errado. O Senhor mentiu pra mim. Em cima daquele prédio eu falei assim, Deus, é o seguinte. Eu não tenho um motivo pra me continuar. Nessa hora, ninguém sabia disso, né? Processo depressivo. Mas seu pai sabia disso? Ninguém sabia. Ninguém, eu escondia, me trancava. Não queria mostrar pra ninguém. Tava tão mal que não queria mostrar pra ninguém. Sabe? Mal, subi, tava em cima do prédio. Aí meu pai me deu um grito. Que a casa que a gente tava era 3 andares, né? O apartamento lá era um triplex, se diz, né? Aí meu pai falou pra mim descer. Nessa que eu desci, eu tava mal, só que ninguém sabia. Só que eu desci aquele pensamento. Eu desci, só quando eu subi eu vou me jogar. Aí meu pai, olha essa música aqui que lançaram. Olha esse hino que lançaram. Peguei o celular dele, decidido com o grito dentro da minha alma, subi em cima do prédio de novo. Pra me jogar. Aí eu não sei o que fez. Lembra que eu tinha falado que meu pai, ele me entregou o celular pra mim, a música? Peguei o celular, levei lá pra cima. Falei assim, Deus, eu não tenho um motivo pra me continuar. Só que antes de eu me jogar, não sei o que me levou. Deixa eu ver esse hino que meu pai queria mostrar. Quando eu cliquei no G-Seg ia cantando. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Aí nesse momento eu ouvi uma voz que dizia, eu sou o seu motivo. Você é louco. Aí recebi um renovo em cima daquele prédio, em cima daquele triplex. Cara, foi loucura. Nossa. Loucura, recebi um renovo ali. Desci renovado. Cara, sabe quando você pega uma energia diferente? Você
Você cria forças, né? Uhum. Porque eu acredito muito que quando a gente não tem forças, Deus que encarrega a gente. Eu costumo dizer em uma pregação minha, né? Que a ovelha não foi até o pastor, mas o pastor foi até a ovelha quando ela se perdeu. Por quê? Porque quando você não tiver força pra ir até ele, ele vai ir até você. Chefe, tem dia que a gente tá tão cansado que não tem força pra ir até ele. Tem dia que a gente tá tão ferido, machucado, sabe? Tão quebrado que a gente não tem forças pra ir até ele. Mas sabe o que ele disse? Se você não tem força pra vir até mim, eu vou Até você. até você. Sabe por quê? Porque quando ele encontra a ovelha, ele diz assim: minha ovelha. Chefe, não tem força pra vir até mim, mas ainda é minha. Ótimo, é. Chefe, não tem força pra vir até mim, mas é minha. É por isso que eu não te perco pra depressão. Tô falando pra alguém aqui nesse podcast. É por isso que eu não te perco pra depressão. É por isso que eu não te perco pra esses pensamentos suicida. É por isso que eu não te perco pra essas feridas. Sabe por quê? Que você é minha. Eu não te perco. Eu não te deixo. Eu não deixo essa agonia acabar com aquilo que você carrega. Eu já te selei e disse que você é minha. Tem dia que a gente tá tão cansado que a gente não consegue ir até ele. Sabe? Eu vou dar o exemplo da mulher com fluxo de sangue. Uhum. Mandou uma mensagem essa noite, essa madrugada mesmo, né? Eu tava vendo a história da mulher com fluxo de sangue e a Bíblia diz, no livro de Mateus, né? Que Jairo, ele se prostrou e adorou a Jesus quando ele chegou, né? Sabe qual que é a loucura? Que a mulher do fluxo de sangue, ela não adorou. Ela tocou, não adorou. Sabe por quê, chefe? Depois de tanto tempo sangrando, você não tem força pra adorar, você só tem força pra tocar. Não, eu vou de novo. Depois de tanto tempo sangrando, você já não tem mais força pra adorar. Só tem força pra tocar. Sabe, depois de tanto tempo machucado, ferido, sangrando. E são pessoas que estão cansadas de sangrar. Cansadas de lutar pela aquela ferida. Sabe, estão cansadas de lutar pra sobreviver. Sabe, é difícil você vir pro culto, você cantar, você adorar e voltar pra casa, às vezes, com aquilo dentro de você. Sabe, essa mulher tá 12 anos sangrando. Olha que loucura, ela tá 12 anos sangrando. Fico imaginando ela no 8º ano dizendo: faz 8 anos que eu tô sangrando, o Senhor não me curou. Faz 9 anos que eu tô sangrando, o Senhor não me curou. Faz 10 anos que eu tô sangrando, o Senhor não me curou. Faz 11 anos que eu tô sangrando, o Senhor não me curou. Aí agora com 12 anos, com aquela enfermidade lá, Jesus decide passar. Sabe por quê? Que uma hora ele passa. Passe o tempo que passar, ele passa. O tempo passa, mas ele também passa. Também que passa. Não. Forte. Ele também passa, não é só o tempo que passa. Ele também passa. Passe o tempo que passar, uma hora ele vai passar. Sabe, e ela não tinha força pra adorar, mas tinha força pra tocar. Se você só tiver força pra tocar, sua história vai mudar. Sabe, se você só tiver força pra aguentar mais um pouco. Porque essa mulher tá 12 anos sangrando. Mas sabe qual que é a loucura? Ela tá viva. Não. Vou de novo. Forte, hein? Tá 12 anos sangrando, mas tá viva. Tá sangrando, mas tá viva. Faz tempo que você tá sangrando, hein? Faz tempo que você tá machucado, ferido. Que se espinha dentro de você. Mas a maior loucura é que o diabo não consegue te matar. Não. Tá sangrando, mas tá vivo. Tá sangrando, mas ainda tá vindo pros cultos. Tá andando. Tá andando. Ainda tá lutando pra sonhar. Sabe? Tá lutando pra tentar mais um pouco. Tá sangrando, mas tá vivo. Eu sei que sangrar é difícil, né? 12 anos, cara. Imagina você sangrando 12 anos. Uma vida, né? A gente não acredita isso. Tem gente que não vive isso. E esse foi o maior milagre, né? É. O maior milagre não foi a cura dela. Sabe qual foi o maior milagre? Ela sobreviver durante 12 anos sangrando. 12 anos. Cara, como que você sobrevive 12 anos sangrando?
É loucura isso. Não, é loucura. É loucura. Pensando, pensando. Então, o maior milagre da vida dela não foi a cura. Foi ela sobreviver. Não, eu vou de novo. O maior milagre da vida dela não foi a cura. Foi ela sobreviver. O maior milagre da sua vida, não são as portas abertas. O maior milagre da sua vida não são as chaves que foram liberadas. Os maiores milagres da sua vida não foram as curas que até mesmo foram liberadas. Mas o maior milagre é você sobreviver em tanta luta. No meio de tanta guerra. No meio de tanto sangramento. Tá sangrando, mas tá vivo. Tá sangrando, mas tá sobrevivendo. Tá sangrando, mas tá de pé. Tá sangrando, mas tem força pra ir até ele. Como 12 anos sangrando, alguém tem força pra ir até ele. Como 12 anos sangrando, chefe, alguém tem força pra se aproximar dele. Já era pra ter desviado. Já era pra ter parado. Já era pra ter morrido. Morrido, na verdade, 12 anos. Cara, só que Deus, ele nos dá força. Você me entende? E Deus, ele uma hora decide passar. Tanto que quando aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? Foi ferido por salteadores, foi ferido pelos vassalos da cidade, né? Pelos ladrões do caminho. Até que o bom samaritano decide passar. Esse homem é ferido, esse homem é machucado. Só que o bom samaritano decidiu passar. Que uma hora ele passa. Uma hora Deus, ele decide passar na sua história. Passe o tempo que passar, uma hora ele passa. Esse homem é ferido, machucado. O texto diz assim, que ele ficou quase morto no caminho. Quase morto no caminho. Olha que loucura. Esse homem é ferido, machucado. Mas sabe qual que é a maior loucura da história? Isso aqui é terrível. Se você não pegar isso aqui... Só tô pegando, O bom samaritano, a Bíblia diz que ele cura as feridas, né? Ele ata as feridas daquele moço que foi ferido, né? E leva para a hospedaria. E o samaritano, o bom samaritano, ele entrega moedas ao dono da hospedaria, da estalagem. Mas sabe por que é loucura? É que ele não entrega as moedas pro ferido. Entrega as moedas pro dono da estalagem. Sabe por quê? Que para ferido, Deus não tem moeda. Deus tem cura. Chefe, para ferido, Deus tem cura. Deus não entregou as moedas porque não era tempo de moedas. Era tempo de cura. Tempo de cura, né? Chefe, tem gente orando para Deus fazer dele rico. Deus vai fazer ele rico. Só calma aí. Você ainda tá no tempo de cura. Você tá orando para Deus trazer as moedas. Só que você não... Uau, dá pra gente entrar no tema de hoje, hein? Você tá orando para Deus trazer as moedas. Só que você não consegue esquecer das feridas do passado. Uou! Você tá orando para Deus te dar um carro novo, uma casa nova. Só que você não consegue esquecer o dia daquela ferida. Sabe aquele trauma, aquela palavra que você ouviu? Você passa pelas pessoas, você tem gatilhos. Como você tá pedindo moedas se nem curado ainda você foi? Moeda não cura ninguém. Moeda não cura ninguém. Como a gente começou o podcast falando, José estava no palácio e gritou. Por quê? Porque tempo de moeda, tempo de palácio, não cura ninguém. E tem gente que não está preparada para ter moeda. Não, tem gente que não está preparada para ter dinheiro. Nunca vai ter. Nunca luta, mas vai morrer pobre. Vai morrer pobre, sabe por quê? Porque não está preparado. Sabe, eu vou dar um exemplo de Davi, né? Chefe, posso ser sincero? Pode. Davi prestava mais no palácio do que... Ou melhor, Davi prestava mais no pasto do que no palácio. Vou repetir. Davi prestava mais no pasto do que no palácio. Vou te provar isso aqui, pra você pegar isso aqui comigo. No pasto, ele tocava harpa. No palácio, caía com Betseba. Ah, não, de novo. No pasto... Não, isso aqui é pesada. No pasto, ele tocava harpa. No palácio, ele caía com Betseba. Porque tem gente que presta mais no pasto do que no palácio. Chefe, tem gente que presta mais nos tempos ruins, na casinha. Isso que Deus nunca vai levar a pessoa para outro nível. Não. Porque Deus não quer te perder. Deus não quer te perder. Deus prefere ver você perdendo do que perdido. Sabe? Existem pessoas que prestam mais no pasto do que no palácio.
É por isso que Deus ainda não te levou pro palácio. Sabe? Existem pessoas que Deus não leva ele pro palácio ainda por quê? Porque Deus sabe que ele presta no pasto. No pasto, ele canta. Adora, vem pros cultos. Mas basta Deus dar um carrinho novo pra ele. Não sai da praia. Não sai das boates. Viaja todo dia. Não tem tempo para adorar. Porque Deus sabe que presta mais no pasto do que no palácio. Sabe? Então você precisa saber se você presta no pasto ou no palácio. Mas deixa eu te falar. Depois que você queria se matar, o que aconteceu depois que você ouviu aquele hino? Cara, Você falou que foi renovado, mas e depois, cara? Você contou pro seu pai? Como que foi as coisas? eu acho que o que me fez caminhar mesmo, eu acho que foi o amor pela palavra. Por isso que eu hoje desejo tanto o altar. Hoje eu ministro, prego, mas por que eu desejo esse altar tão novo, jovem? Quantos anos tem? Tenho 21, meu. 21 anos. Cara de 15, varão, mas tem 21, velho. Mas tão novo, sabe? Existem pessoas que ou melhor dizendo, eu poderia estar no mundo, né? Bebendo, fumando, só que eu escolhi o altar. Graças a Deus. Por que eu escolhi o altar? Porque eu acho que o meu ponto de alívio, depois que eu passei por essa situação, foi o altar. Cara, eu nunca preguei pra ser o melhor pregador. Não prego pra isso. Não prego pra ser o melhor pregador. Eu prego pra me aliviar. Sabe? Aliviar das minhas dores, das minhas feridas. Você me entende? Às vezes eu tô pregando lá, mas eu tô pregando mais pra mim do que pras pessoas. Sabe? Às vezes o pregador prega mais pra ele do que pras pessoas. Eu amo pregar a mensagem que eu tô vivendo. Né? E às vezes o pregador é isso. Sabe? E isso é loucura, porque quem gosta de Jesus na ceia, né? Ele entrega o pão para todo mundo. E isso aqui é loucura, cara. Porque às vezes você vai entregar o pão para todo mundo. Né? Você vai levar mensagens para todo mundo. Mas quem tá precisando de uma mensagem é você. Sabe? E isso aqui é loucura, porque Jesus tá entregando pão. Sendo que lá na frente, ele vai ser traído. Lá na frente, machucado. Lá na frente, ferido. Isso que é loucura, cara. Como você faz para entregar pão? Sendo que você vai ser traído, machucado, ferido. Sabe? Só que eu acredito que o pregador é isso. Ele entregar no momento que quem tá mais precisando é ele. Mesmo, né? Sabe? Isso é loucura, porque às vezes a gente tá precisando de uma palavra, só que é a gente que vai dar a palavra. Às vezes a gente vai estar precisando de um abraço, e Deus vai olhar pra gente e vai mandar a gente abraçar. Às vezes a gente vai precisar de uma palavra de conforto, e Deus vai mandar a gente dar uma palavra de conforto. Você me entende? Então, eu acho que o pregador, ele vivencia essas situações. Entregar, dar, no momento que quando é ele que precisa. Sabe? E você entregar pão para todo mundo é difícil. Davi, olha o Davi, ele teve que levar alimento. Alimento pros irmãos, né? Só que depois dele levar alimento, ele teve que enfrentar o gigante. Chefe, o gigante apareceu depois que ele levou alimento, né? Não, vou de novo. O gigante apareceu depois que ele levou alimento. Sabe quando é que o gigante aparece na nossa vida? É depois que a gente carrega o alimento. Não, vou de novo. Até vou mostrar a Bíblia aqui, ó. Depois você carrega esse alimento, aí o gigante aparece. As dificuldades, os problemas. As guerras, os problemas, as lutas. A maior luta de um pregador não é pregar. Coisa mais fácil você subir num púlpito, pegar no microfone e você pregar. Sabe? Você tem um esboço ali pronto. Sabe? Coisa mais fácil. O problema é depois de entregar o alimento. O problema é depois de você levar a mensagem, cara. Sabe? O problema é depois de você curar as pessoas. Sabe? Você cura, mas quem sai ferido é você. Você cura e quem sai ferido é você. Precisa tratar essas feridas do passado, né? Precisa, cara. Se você não tratar as feridas do passado, como você vai lidar com o seu futuro? Sabe? E existem pessoas que elas querem julgar o nosso presente sem conhecer o nosso passado. Uau, vou repetir. Existem pessoas que querem julgar o nosso presente sem conhecer o nosso passado. Sabe?
quer olhar pra gente e nos apontar, dizer, chegou ali, mas chegou por quê? Por que ele chegou? Por que ele conquistou? Sabe, julga a nossa chegada, porque não conhece as feridas do passado. Não conhece, sabe, os traumas do passado. Só que eu acredito muito que pra gente viver um novo de Deus, a gente precisa abandonar o velho. Sabe, a gente precisa abandonar o velho para viver o novo. Esquecer coisas que se passaram, feridas que já se passaram, né? Sabe, você tem um Pedro que a noite passada dele foi uma noite de frustração. Lançou a rede, não deu certo. Tentou e não conseguiu. Só que aí Jesus decide aparecer. Sabe por que Jesus apareceu? Isso aqui é forte, hein? Que? Jesus apareceu. Jesus aparece para Pedro não desaparecer. Vou repetir. Jesus apareceu para Pedro não desaparecer. Porque se Jesus não aparece, ele desapareceria da beira da praia. Verdade. Uau! Ele desapareceria de dentro do barco. Então tem hora que se Jesus não aparecer, a gente desaparece. Verdade. Tem hora que se Jesus não aparecer, a gente larga tudo. A gente abandona tudo. Sabe? E eu costumo dizer que ali, Jesus não foi pescar peixe. Sabe o que Jesus foi pescar? Que? Pedro. Não. Então Pedro foi pescado. Foi o Pedro que foi pescado. E Jesus nem precisou da rede para pescar ele. Não. Da isca. Nem da isca. Jesus não precisou nem da rede, nem da isca para pescar Pedro. Porque Jesus é o único pescador, chefe, que não depende de isca. Não. Que não depende de barco. Que não depende de rede para te pescar. Tem dia que ele aparece para pescar peixe. Mas tem dia que ele vai aparecer para pescar você. Sabe quando é que ele nos pesca? Quando a gente não pesca. Não. Sabe quando é que ele nos pesca? Quando a gente não pesca. Sabe quando a gente vê a nossa rede vazia, nossa conta vazia, tudo vazio na nossa vida? É nesse momento que ele nos pesca. Às vezes, pra gente dar certo, algumas coisas têm que dar errado. Uau! Às vezes, pra gente dar certo, algumas coisas precisam dar erradas. É que ele vai te guiando, né? Ele que vai te guiando. Propósito. Ele sabe a hora certa de colocar o peixe na tua rede. Ele sabe a hora certa de trazer o carro novo pra você. Ele sabe a hora certa de te prosperar. Ele sabe. Ele não é apenas eu costumo dizer que ele não é apenas dono do relógio. Ele é dono do tempo. Dono do mar. Dono dos peixes. É ele que sabe a hora de pescar o peixe. Sabe? E eu falo pra você. Se Pedro apenas ficasse preso na noite passada, na frustração passada, na ferida passada de lançar a rede e não dar certo, ele não ia viver o novo. Sabe? Se ele ficasse preso no passado, Deus não ia colocar peixe na rede dele. Sabe? Se ele ficasse preso, olhasse Não tô conseguindo. e falasse, não vou parar. Aparelho certo. Porque deu errado, eu vou largar a praia. Vou largar a rede, vou largar tudo. Porque deu errado, nunca mais eu piso na beira da praia. Porque deu errado. Ainda bem que ele estava na beira da praia. Ainda bem que ele estava no lugar que Jesus passava. Às vezes, para o milagre acontecer, a gente tem que estar no lugar que Jesus passa. Uau! E Jesus entrou no barco dele, né? Só que, para ele viver um novo, ele teve que esquecer do velho. Sabe, teve que abandonar a noite passada. Só que sabe qual que aquilo que mais fere a gente, que deixa a gente mais frustrado com Deus, é que ele aparece só depois de tudo errado. Não. E é a coisa mais louca em Deus, cara. Sabe, Deus é estranho. Por que ele só aparece depois de tudo errado? Sabe, por que ele espera a gente lançar a rede? Isso é verdade. Tentar a noite inteira, se frustrar, pra depois aparecer. Por que ele não aparecia antes? Antes de tudo dar errado?
antes do namoro acabar? Por que ele não aparece antes de ser traído? Por que ele não aparece antes de ser ferido? Avisando. Avisando, chegando, mudando, às O vezes, cenário, né? o cenário, sabe? Mudando a história. Por que ele não aparece antes? Sabe por quê? É porque ele quer nos dar história. Uau! Deus não quer apenas você contando história. Deus quer ver você fazendo história. Uau! Existem pessoas que elas passam por tribulações para ter uma história. Que Deus não está interessado apenas na sua chegada. Não. Deus está interessado na tua história. A história que você vai formar. Os grandes vencedores têm uma história. Tanto que a palavra vencedor, né? Se você separar ela, fica vencedor. Por quê? Porque o vencedor vence dor. Porque é muito forte, cara. Sabe? Então, às vezes a gente não entende o porquê das feridas, né? O porquê das feridas do passado. Das profundas, né? As coisas que se passaram. Por que Deus não evitou? É. Sabe por que Deus não chegou antes? Exato. Antes de eu chorar, antes de tudo errado. Isso tudo acontecer, né? Antes de tudo acontecer. Por que Ele não me livrou antes? Por que Ele esperou eu chorar? Por que Ele esperou eu lançar a rede? Sabe? Porque ele esperou criar uma expectativa. Porque você sabe, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Por que Ele esperou isso? Sabe? Olha isso aqui que forte. Nossa, desceu agora isso aqui. A Bíblia diz que ele aparece para Abraão e pede o filho que ele amava, né? Dê o seu filho que você ama. Isaac, filho que você ama. Olha que loucura. Deus esperou Abraão amar para depois pedir. Não, para. Deus esperou Abraão amar para depois pedir. Por que ele espera a gente amar para depois pedir, chefe? Por que ele espera a gente amar para depois querer tirar? Por que ele espera a gente amar para depois afastar? Pegar. Se apegar? Sabe? Por que ele esperou a gente amar para depois arrancar, cara? É que Deus é assim. Deus ama formar vencedores. Deus ama criar histórias. Deus é o maior contador de histórias que já houve em toda a trajetória. Deus é o maior formador de histórias que já houve na face da terra. Ele é o único que sabe como colocar um sabor na história de alguém. Ele é o único que sabe como não deixar a história de alguém sem graça. Sabe, se não fosse as tribulações, quem a gente seria, hein, chefe? As dificuldades, né? Hein, Alice? Quem a gente seria? Sabe, a gente só conhece a mulher do fluxo de sangue por quê? Por causa do fluxo de sangue. Qual é o nome dela? Não sei. Ele não sabe o nome dela. A gente só conhece ela por causa do sangue. Por causa das feridas. As feridas nos faz conhecido. As feridas nos promove. As feridas nos faz ser história. As feridas faz a gente ser um vencedor. O que te faz ser um vencedor não são seus padrinhos. O que te faz ser um vencedor não são seus empresários. Não. É as feridas que você venceu no caminho. A trajetória. A trajetória. Passou. Sabe, essa história, cara. Tanto que dentro da palavra crise, olha como a crise, as nossas guerras, as nossas lutas, elas são tão precisas. Dentro da palavra crise, se você tirar o S, fica cri. Não, você não pegou. Pegou. Só chegando. Dentro da palavra crise, se você tirar o S, fica cri. Por quê? Porque dentro da crise, Deus sempre vai te dar a chance de criar. Vai ser no meio das frustrações. Vai ser no meio das crises. No meio das feridas. Que Deus vai te dar, das dificuldades. Que Deus vai te fazer criar os maiores projetos. Criar os maiores planos. Porque dentro da crise, Deus sempre vai te dar a chance de criar. Os maiores empresários nasceram no meio da crise. Forte. Não. Os maiores empresários nasceram no meio da crise. Chefe, se não fosse a crise, a gente não teria chance de criar. Isso é verdade. As melhores ideias são feitas na crise, né? Na crise. Na pressão. Na pressão, cara. É na pressão que você olha e diz, eu vou sustentar minha família.
É na pressão que você olha e diz, não, eu vou lutar para cuidar da minha casa. É na pressão que você olha e você procura lutar mais, sabe? Deus, ele permite as pressões, as guerras, só para nos promover, cara. Sabe, se não fosse o sangramento da mulher do fluxo de sangue, ela não seria conhecida, cara. A gente só conheceu por causa disso. Por causa do sangramento. E se ela não sangrasse, quem seria ela? Nem na história ela estaria. Chefe, nem na história ela estaria. Então, o passado dela promoveu ela. Uau! O passado... É. Não, é possível o seu passado te promover, chefe. Você tá forte. maluco? É possível o seu passado te promover. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. É por isso que você não deve desprezar o passado de ninguém. Porque o passado é um trampolim para uma promoção, chefe. O seu passado é o seu passado é o maior trampolim para a sua promoção. Se não fosse seu passado, você não seria quem você é. Se não fosse seu passado, você não teria esse caráter que você tem. Se não fosse seu passado, cara, talvez você seria um cara de bagunça, sabe? Um cara sem nexo nenhum. Nem aqui estaria. Nem aqui estaria, cara. Só que aí Deus permitiu você passar tanta coisa só para te fazer ser quem você é. Que Deus é o único que é especialista em formar pessoas. É por isso que Gênesis 2:7, né? Uhum. Não é o homem que forma Deus. É Deus que forma o homem. Sabe qual é o grande problema dessa geração? Que a gente quer formar Deus, né? Mas é Deus que forma a gente, chefe. Com esse passado dolorido, né? Conhece o passado, Deus sabe como nos formar, cara. Sabe qual que é o problema quando Deus forma? É que ele nos aperta muito como é que foi. Dolorido demais. Dói demais, cara. O dia que Deus decidir nos formar, será o dia que a gente mais vai gritar. Sabe? O dia que Deus decidir nos formar, é o dia que a gente menos vai entender. Fica pra nós. O agir de Deus ninguém entende, cara. Deus é estranho. Sabe? Deus, ele é estranho. Sabe como que ele fez pra entregar Eva para Adão? Tirou a costela dele. Deus tirou pra acrescentar. Deus tirou pra colocar. Que Deus é esse? Que coloca depois que tira. Cara, o passado é mais ou menos assim. É ele tirando pra te acrescentar. Sabe? Às vezes Deus tirou alguma coisa do seu passado. Às vezes Deus afastou algumas coisas do seu passado. Só que se Deus tirou, é porque ele está querendo acrescentar. Porque Deus só acrescenta de quem um dia ele tira. Uau! Deus só acrescenta de quem um dia ele tira. É por isso que ele acrescentou tudo de Jó, né? Uhum. Tirou tudo. Tirou tudo. Antes de Deus acrescentar... Deus Dobro, não foi dobro? Em dobro ainda. Rapaz, Deus acrescentou depois que tirou. Deus é assim. Primeiro ele tira, e depois ele acrescenta. Diego, top. Cara, obrigado aí pelo nosso papo, pela nossa conversa. Cara, que honra estar aqui com você. Não, eu tava nem querendo encerrar esse podcast. Que é isso? De verdade mesmo. Muito obrigado por estar aqui com você, por esse momento aqui. Depois de tanta gente grande passando, rapaz, que honra estar aqui com você. Isso. Quer deixar uma palavra para o nosso público sobre feridas do passado? Feridas. Você que carrega uma ferida, entenda uma coisa. Deus vai usar essa ferida para curar. Deus vai usar essa ferida para sarar. Deus é especialista em usar feridos. Deus, ele é especialista em usar pessoas que carregam traumas. Deus ainda vai mudar a tua história. Deus ainda vai mudar o teu presente e vai transformar o seu futuro. Receba essa palavra. Acredita, porque ainda há esperança para a árvore que um dia foi cortada. Forte. Suas redes sociais? Diego JM _Oliveira. Segue lá, quer chamar para pegar. Segue lá. Ajuda. Me chama lá. Eu dou atenção para todo mundo, converso com todo mundo. Quem me conhece sabe que sou muito aberto.
Chama lá, manda mensagem pra mim, vamos montar umas mensagens, uns mistérios junto aí, uai. Amigo, obrigado mesmo, Maurício. Isso, Você é Deus top abençoe. demais. Esse é o primeiro, vai vir vários aí. Aí, ó, não, você é top demais. Rapaz, de verdade, muito obrigado mesmo. Você só de estar do seu lado aqui, rapaz. Isso. Só de estar do seu lado, já me sinto grandão. Só de eu estar do seu lado. Rapaz, de verdade, obrigado mesmo, meu amigo. Tamo junto. Agradecer ao nosso pastor Samuel J. Marques aqui, que é o nosso líder maior. E muito obrigado pela sua casa, sua família. Você que assistiu a gente até aqui, né? É. Muito obrigado mesmo por me aguentar aí durante esse tempo, né? Muito obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Amém. Deus abençoe. Gente, quero agradecer ao nosso pastor presidente Samuel J. Marques e a nossa pastora Ana Miriam Foresto. E quero pedir para você se inscrever, curtir e deixar o seu comentário. O que você achou dessa palavra feridas do passado? Cara, que hoje foi top, hein? Amém, meu Foi amigo. forte, hein? Amém, cara. Foi forte. De verdade mesmo. Eu saindo aqui, eu mesmo tô sendo meio curado. Não, é sério. É um tema que todo mundo, cara, precisa. Todo mundo tem feridas. Tem. Às vezes tentam esconder, mas carregam, né? É. Sabe? Às vezes é que nem Naamã, né? Vão pra guerra, mas ainda tem lepras. Vão pra luta, mas ainda tem feridas. É isso aí. Sabe? Vão pra batalha, mas ainda tem aquilo que carrega, né? Então, acredito muito que Deus vai usar essas pessoas pra curar muita Em gente. nome de Jesus. Se esse conteúdo abençoou a sua vida, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Cada clique seu ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe. O nosso propósito é alcançar vidas. O nosso objetivo é que mais e mais pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Contamos com você nessa missão. Deus te abençoe e até o próximo episódio.